Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Falar também sobre a Qatar Sport Investments. Vocês lembram sobre a Qatar? Ninguém fala mais nada, hein? O que aconteceu com as tratativas de Santos e Qatar Sport Investments? Quero falar também sobre os números do balanço do segundo trimestre. O Santos apresentou um déficit de 10 milhões de reais. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, de acordo com uma matéria da UOL, através de Lucas Musetti e Gabriela Brino, o Santos teve um déficit de 10,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. Esses números serão apresentados amanhã na reunião do Conselho. O balanço apresenta um déficit de 10,2 milhões contra o orçado que previa um déficit de 6,3 milhões. Portanto, uma diferença nominal de 3,9 milhões de reais, um déficit muito maior do que de fato era previsto. Sem contar que o Santos também acabou buscando recursos, né, de cerca de 7 milhões de reais junto ao Funding, o Fundo de Financiamento para pagar salários. Portanto, os números do Funding aumentaram, né? O Santos, que já tem cerca de 62 milhões de reais contraídos de empréstimo no fundo de financiamento junto ao Banco Safra, esse grupo que foi criado pelo presidente Andrés Rueda. Ao Rueda, o Santos deve 23,8 milhões de reais e o Rueda entende que uma parte desta dívida vai ser paga ainda dentro da sua gestão. Claramente, né, o Santos vendeu os garotos David e o Ângelo para pagar o Rueda e também para pagar aquilo que deve ao Funding, né? Ficou caro as ações que foram realizadas pelo presidente Andrés Rueda. Meus amigos varandeiros, vocês se lembram da Qatar Sport Investments? Esse tema que foi levado pelo presidente Andrés Rueda ao jornalista Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, né? Lembram que o Rueda convidou o Alexandre Pretzel para bater um papo no CT Repelé, e aí acabou abrindo uma planilha para o Pretzel, falando que o Santos estava em tratativas com a Qatar Sport Investments, com intermediação do pai do Neymar, o Neymar pai. Enfim, gerou um burburinho gigante nas redes sociais, muita gente falando que o Santos poderia receber um aporte milionário, que poderia mudar de patamar, enfim. Nada mais é do que mais uma cortina de fumaça da gestão Andrés Rueda, né? Neste momento não se fala mais em Qatar Sports Investments e não existe chance nenhuma, né, do grupo do Qatar realizar qualquer tipo de parceria com o Santos Futebol Clube. De acordo com uma matéria divulgada há pouco pelo Diário do Peixe, realmente houveram algumas conversas. Esse grupo do Qatar chegou a pedir alguns documentos, algumas informações, alguns detalhamentos ao Santos Futebol Clube. O Santos enviou estas informações, esses documentos, e aí o grupo do Qatar sumiu, tomou Doril, nunca mais apareceu. Portanto, fim das conversas entre Santos e Qatar Sports Investments. Foi mais uma das pegadinhas do presidente Andrés Rueda, né? Que o torcedor santista acabou, em algum momento, tendo aí, né, a convicção, ou pelo menos a expectativa, que pudesse haver algum tipo de acordo entre as partes, algum tipo de parceria, mas não vai existir absolutamente nada, né? Que coisa, hein, meus amigos varandeiros? Que coisa, hein? Olha, vamos falar um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube, o Santos que se prepara para a partida contra o Vasco da Gama, e muitos torcedores ficam naquela dúvida se neste momento o Santos deveria ter o Marcos Leonardo ou o Júlio Furti como centroavante, hein? E olha,
Alguns números demonstram que o aproveitamento do Furt é melhor do que o do Marcos Leonardo. Tá na tela para você, ó. Desde a estreia do Imperador Julio Furt, 29 de julho de 2023, os números são os seguintes. O Leonardo jogou 7 partidas, foi titular nas 7. O Furt jogou 8 partidas, foi titular em apenas uma. O Leonardo jogou 674 minutos contra 245 minutos do Furt. O Leonardo marcou 3 gols e o Furt marcou 2. O Leonardo precisa de 224 minutos para fazer um gol, cerca de 2 jogos e meio. Já o Furt precisa de 122 minutos para marcar um gol. 1,3 jogos é o tempo que precisa o Furt para balançar a rede. Imperador Julio Furt, né, jogador argentino que veio do futebol mexicano, é um jogador que caiu nas graças da torcida santista, né? Julio Furt, o argentino, 34 anos de idade, que é bom de bola, mas olha, o Santos não deve ter Furt como titular para a partida contra o Vasco da Gama. Soteldo e Marcos Leonardo deverão ser os titulares no ataque. O Santos que deve manter o 3-5-2, né, para a partida contra o Vasco que tem jogo importantíssimo daqui a pouquinho contra o América Mineiro no Estádio Independência. A torcida do Santos precisa torcer para o América, porque se o Vasco empatar, ele passa o Santos em número no critério de desempate. O saldo de gols do Vasco é melhor que o do Santos. E caso o Vasco ganhe, ele abre 2 para o Santos Futebol Clube e joga o Bahia para a zona de rebaixamento, né? Portanto, o Santos cairia uma posição e aí ainda nós teríamos o Bahia entrando no Z4, portanto teríamos Curitiba, América Mineiro, o Santos na 18ª colocação e o Bahia na 17ª colocação, né? E o Vasco da Gama pularia para 15º, jogando o Goiás para 16º colocado. Enfim, é um cenário bastante complicado para o Santos Futebol Clube. É torcer realmente para que o Vasco perca no dia de hoje, o Santos que tem um confronto direto contra o Vasco. Olha, provável Santos, que voltou a treinar no dia de hoje para a partida contra o Bahia, para a partida contra o Vasco da Gama, perdão, João Paulo, no gol, 3 zagueiros. O Santos terá Joaquim, João Basso e também o Dodô, improvisado de novo como terceiro zagueiro. 2 alas, Lucas Braga e Kevson. No meio-campo, o Santos terá Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. Na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. É este o peixe. O Mendonça ainda é dúvida. Ele que tem um estiramento na panturrilha, ainda passa por tratamento intensivo no CT Pelé e é dúvida para a partida. É isso, meus amigos. Informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu, galera. Tchau.